Maravilhoso. Senão não teria condição, né? E hoje a gente tem vários desafios, né? Você falou da encontrar a essência, a consciência, o pensamento próprio, né? Do jeito que as coisas estão hoje, as armadilhas são muitas. Muitas. Você falou a sociedade do espetáculo, né? Vamos entrar num campo agora, as ideologias, tudo que pode interferir nesse processo de consciência e de buscar a própria essência. A essência, realmente. Isso volta num aspecto bem interessante, né? Lembra que eu te falei da antroposofia como um elo, né? E nós temos muitos conhecimentos, né, que foram um legado para a humanidade, né? E existe o conhecimento que é ligado ao que se conhece como Hermes Trismegistus, né, que criou, tem lá a ligação com Kybalion, que é um grande ensinamento. São 7 pontos, e um dos pontos é a polaridade, né, já que você falou da ideologia. E a polaridade é uma coisa que faz parte da vida, né? Então algumas pessoas falam, podia não ter polaridade. A polaridade não tem como não ter, porque se você tem um princípio, você tem um fim. Se você tem o escuro, você tem o claro, né? Se você tem arquétipos de masculino, você tem um arquétipo de feminino. São polaridades, né? O problema não é a polaridade, o problema é a polarização. E a polarização, ela não é uma lei cósmica, né, arquetípica. Polarização é humana, justamente por falta do desenvolvimento dessa essência. Porque a gente fala que a humanidade passou por adolescência, por tudo isso que a gente ainda tem, né? E a lei da polaridade, ela é uma lei que é bastante interessante, porque se ela é uma realidade, nós vamos ter sempre 2 partes de uma mesma verdade. É um lado polar, né, que eu posso aqui usar a minha mão direita, a mão esquerda, para não falar nas polarizações, mas são realidades. E existe, no meu entender, existe aqui a vivência do pêndulo, que é uma lei matemática, digamos assim. Qual é a questão do pêndulo? O pêndulo, até ele atingir o ponto de equilíbrio, ele vai ficar, qual é o movimento? Fazendo um movimento, né, pendular, que a gente fala, né? E o que o movimento pendular permite? Que você chegue a um extremo, que é o máximo que fisicamente é possível, e ele vai voltar para o outro. Então, se a polaridade é uma coisa histórica, é uma coisa da humanidade, nós vamos ter sempre esse movimento pendular entre aquilo que é mais conservador e aquilo que vai ser mais liberal. Isso não tem como escapar disso. E dizer que eu não tenho um lado na polaridade, eu acho que é um pouco incoerente, porque nós, seres humanos, ou vamos ficar numa polaridade ou na outra. O risco não é eu estar numa polaridade, é eu polarizar. Porque quando eu polarizo, eu quero destruir o outro lado. Esse aqui é o problema que a gente tem. E a ideologia, ela corre esse risco. Exatamente. Que ela pode ser, seja ela em ideologia religiosa, política, científica, o problema é eu querer destruir o outro lado. Se eu respeito o outro lado, no momento que historicamente o pêndulo vem para o meu lado, ótimo, eu vou procurar fazer isso da melhor forma possível, respeitando o outro lado, porque quando historicamente o pêndulo voltar, eu espero que o outro lado faça a mesma coisa. Agora, se eu aqui quero destruir o de lá, quando o pêndulo inevitavelmente voltar, o lado de cá vai querer destruir o lado de cá, né? E aí você fala de progresso no tempo, e aí fica uma coisa estranha. Porque o que nós vivemos muito hoje, quando você vive na imagem da ideologia polarizada, é a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. E essa lei de Talião, do que eu sei, ela é mais antiga do que o Código de Hammurabi. Então você vê, na humanidade nós falamos da idade das pedras, né? da idade do homem das cavernas, fomos evoluindo no tempo, mas eu uso os mesmos sistemas do passado. Então esse processo de desenvolvimento ele fica prejudicado. Como é que nós chegamos até aqui com tudo isso? Porque sempre tiveram pessoas que pensaram no humanamente correto, que é além da ideologia polarizada. Não que a ideologia seja errada, isso faz parte, né? E é assim que evolui, né?
Eu me lembro, eu estudei em Juiz de Fora, né? E você via que a residência médica do hospital universitário era diferente da residência médica da Santa Casa, de Misericórdia, de Juiz de Fora, né? Tinham posturas diferentes. Não que você não vai tratar um indivíduo da mesma forma, mas tinham técnicas diferentes. Isso é que permite que a coisa evolua. Né? Então, que interessante que você possa defender a sua ideia, defender a sua técnica, desde que nós um dia possamos assentar e olhar, o que você faz é interessante, eu não faço isso, eu posso aprender, mas você também pode aprender comigo. Mas imagina, se nós tivermos a ideia, não, eu sou o certo e esse aqui é totalmente errado, vamos eliminar isso aqui, que é o que a gente vê hoje muitas vezes, né? E aí, se a pessoa não tem uma percepção interna de poder moralmente sustentar aquilo, ela fecha os olhos e segue uma tendência, mas sem se posicionar. Exato. E aí você corre o risco de ir para aquilo que é hoje mal usado, que é esse termo do politicamente correto. Quer dizer, o politicamente correto é uma questão que depende do poder que está vigente. O humanamente correto, não. O humanamente correto é independente disso, né? Então, o desafio que nós temos de desenvolvimento é como que eu desenvolvo o meu mundo interno para que eu possa contribuir para esse mundo externo. E é um baita desafio. Seja de que lado que eu esteja. É um baita Né? desafio. A proposta da antropologia, inclusive, é essa, criar seres humanos livres, que você vai, a partir da sua escolha, da sua tendência, mas como que eu me desenvolvo para poder ajudar aquilo que eu acredito. E também criticar aquilo que eu acho que está errado, não só do lado do outro, do meu lado também, né? Porque isso é o normal, ninguém é perfeito, né? Então você tem coisas interessantes, mas tem erros, aí isso a gente tem que olhar. Esse é o exercício, né? Simples. Simples. Né? E hoje a gente se depara muito com isso, né? Até pela própria facilidade hoje de propagar ideias pelas redes sociais, pela exposição. As pessoas se manifestam mais, defendem mais as ideias. Sim. Isso vai tomando uma proporção que a gente percebe, na maioria das vezes, por esse caminho do destruir o outro. Sim. Isso ocupa um lugar, né, na vida de muitas pessoas. É como se preenchesse um lugar de identificação. E a pessoa vai, e muitas vezes é isso, não consegue olhar para si mesmo, no sentido, pô, será que isso é meu de verdade ou eu estou sendo levado, né, pela ideologia e, enfim. Tem um autor, que é o Jacques Lousseyran, que é filho de antropólogos, né? E ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi mais jovem antes do início da Segunda Guerra Mundial. E ele fica cego num acidente de escola, né? Ele saindo com os colegas na hora do intervalo, as crianças saem correndo, uma esbarrou nele, ele bate o olho na quina, fica cego, e isso tem uma panoftalmia, né? Aquela infecção passa para o olho, ele acaba ficando cego e tal. E ele acaba depois, por ser cego, ele escreveu até um livro bonito sobre isso, chama Memória de Vida e Luz. Ele, então, participou da da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, onde, por ele ser cego, ele tinha capacidade de, usando os outros sentidos, perceber se uma pessoa que dizia que queria se associar à resistência, se ela era realmente confiável ou não. Ele tinha essa possibilidade, uma vez ele erra, vai para o campo de concentração, mas sobrevive, e mais tarde ele vai fazer uma palestra e morre num acidente de carro, e essa palestra, que tem ela escrita, chama-se Contra a Poluição do Eu. Isso foi nos anos 50, e ele fazia uma pergunta, né? Quando de noite você for olhar para o seu dia, o que realmente é seu? Isso é bastante interessante, essa pergunta, né? O que é essência sua e o que é influência? E para ele, a televisão era, na época, um grande veículo de atrapalhar essa essência. Ele falava, né? da televisão. A televisão. Imagina hoje ele ia ficar de cabelo em pé, né? Com todas as questões que tem. De novo, a questão do contexto histórico, né? Mas é interessante, ao mesmo tempo, pensar assim, de outro lado. Se eu olho para quem eu sou hoje, o que eu
preciso reconhecer de outras pessoas que me inspiraram. De novo, a questão da conspiração, né? Da inspiração de um para o outro. Então, aqui tem uma polaridade também, mas que você pode encontrar um ponto de equilíbrio, né? Só a essência, só um ser humano pode encontrar o ponto de equilíbrio, né? Quando nós falamos dessa vivência de simpatia e antipatia, é uma polaridade. Quando você olha para os ditados, nós falamos dos ditados, né? Quem vê cara não vê coração, os ditados populares são muito importantes. Você tem 2 ditados que são absolutamente polares. Você fala, devagar se vai ao longe. E do outro você fala, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. São 2 ditados que são antagônicos. Quem decide? Só uma individualidade pode decidir. Agora eu preciso esperar. Agora eu não posso esperar, né? Então, esse é um processo que é de desenvolvimento. E nisso eu dependo também de outras pessoas que me educaram. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de ver, parar para pensar, mas o que eu tenho que é meu mesmo e o que é influência dos outros? Existe uma inspiração dos outros, existe uma influência dos outros, principalmente nesse mundo do espetáculo e tudo mais, né? Então, é interessante que você possa pensar assim, o que realmente é meu. E principalmente dentro desse aspecto, que é o mais difícil de todos, que é pensar assim, tudo bem, eu concordo com esse grupo de pessoas, mas o que está sendo feito, eu moralmente sustento? Mesmo que eu não possa expressar isso, hoje em dia, muitas vezes, você está em determinados locais que se você expressar a sua ideia, você corre até risco, né? Risco até de vida, às vezes. Sim. Mas internamente você fala, eu não posso falar. Mas eu, moralmente, o que eu posso sustentar é isto ou aquilo, né? E, de novo, esse caminho de desenvolvimento, esse caminho que não é simples, mas que se eu não faço, eu vou ficar mais à margem desse processo, eu vou acompanhar os outros, né? E acho que na busca disso, porque tem a mesma possibilidade de, vamos chamar de contaminação, que antes era a televisão que poluía, né? Que as redes sociais e tudo, a tecnologia pode ir por aí. Por outro lado, possibilita que a gente também tenha acesso à informação, como a gente nunca teve antes. Sim, a buscar nas áreas de interesse que a gente tem, saber mais. A gente está vivendo uma fase, uma era que isso não existia. Não. Se você quiser qualquer tema, nutrir informações, se abastecer de teorias, você pode buscar teorias variadas e chegar na sua própria conclusão. É isso que a gente está falando. Né? E às vezes em 1 hora, né? Às vezes em 1 hora. Você pode rodar. Então a gente não tem essa justificativa também de que a gente está num efeito manada. Efeito, a gente tem a possibilidade de chegar no pensamento próprio e de ter a própria consciência das coisas, porque a informação ela existe. Cabe um movimento de busca, de sinceridade consigo mesmo, de autenticidade, de tudo que a gente está falando. E que aí é um movimento individual. Né? E, de novo, que é viver na polaridade. Como você falou, hoje eu tenho toda a possibilidade da comunicação, né? Ou da informação. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar assim, às vezes isso fica até indigesto, né? Porque é tanta coisa que você recebe. Eu estou com 69, eu sou do tempo que talvez alguns que nos escutem aqui agora, que sejam mais velhos, vão lembrar. Eu sou do tempo que tinha a coleção Barça. Coleção Barça. Eu vou fazer 49, mas eu lembro da Barça. Se você olhar aqui atrás nesses, né, que está aqui, a coleção Barça ocuparia uma prateleira toda, né? Quando você ia fazer um trabalho na escola, você tinha que ir para uma biblioteca e ficar copiando, né? Você pediu um artigo científico, da semana que vem você tinha que buscar. Nesse aspecto. Eu lembro, a Barça também tinha essa possibilidade, você podia pedir, né, um documento, mas demorava um mês, e vinha em inglês ainda, né? A Barça mas vinha outra em inglês. Isso era possível. Hoje você tem uma possibilidade imensa, mas olha que interessante. De novo na polaridade. Antigamente, você tinha que exercitar a vontade, né? Não tinha como não ser. Hoje, e isso a antroposofia fala, né, o Rudolf Steiner sempre falou isso, do pensar, sentir e agir, que são as nossas expressões da alma, né?
o tempo inteiro nós estamos pensando, sentindo e agindo. O agir é o mais fraco. Então muitas pessoas falam, mas como que o agir é o mais fraco? Se eu estudo, se eu trabalho, se eu tenho filho, se eu... Sim, eu estou respondendo ao mundo. Mas quando eu vou mudar um hábito interno, aí eu vejo como é difícil. Né? Porque o hábito, para mim mudar o hábito, se eu vou mudar, mesmo que eu fale, me mandaram fazer, mas quem faz sou eu. E aí eu vejo a dificuldade, por isso que o agir é mais fraco, no sentido que o Steiner falava. E aí é bem interessante que na polaridade das benesses que nós temos, existe a polaridade que você vai enfraquecendo a vontade. Porque se eu simplesmente bato numa tecla, copia e cola, né? Imagina antes você ter que abrir o livro, exato, encontrar, ir no índice, onde que está isso, aí você vai lá, vai ter que copiar, ter que ir para uma biblioteca, porque na sua casa nem sempre se tinha. Hoje você está aqui, você entra em qualquer lugar do mundo e maravilhoso, não tem dúvida nenhuma, né? Mas nós temos que estar atentos, porque isso, muita facilidade também dificulta. Exatamente. E aí você vai olhar, ainda mais na área da psiquiatria, na área do aconselhamento biográfico, você vê como que muitas pessoas têm um vazio, né? Uma dificuldade. Aliás, isso é uma das frases do Steiner, e que vai ao encontro que nós estamos falando aqui. Ele, num texto dele, na primeira página do texto, ele tem uma frase que ele diz: o autodesenvolvimento é uma necessidade de todo ser humano. E quando isso não é cumprido, isso gera vidas vazias. É uma frase pesada, mas que na realidade porque auto significa seu, não está lá fora. Né? Eu convivo lá fora. Né? A biografia toda ela é esse caminho entre o meu mundo interno e o mundo externo. Então eu vivo no mundo externo. Não tem como, eu não sobrevivo sem o mundo externo. Mas quando eu tenho um autodesenvolvimento, eu convivo com o mundo externo e vou fazendo um caminho meu. Se eu não preencho isso, que é uma necessidade, eu vou buscar esse vazio, completar esse vazio aonde? Não no alto, mas lá fora. E aí fica fácil de eu ser presa de todas essas questões, das facilidades que tem. Então não é que você tenha que ter uma vida difícil, não é isso que se fala. Mas, assim como se eu quero ir para uma academia para me tornar um atleta, eu tenho que oferecer resistência ao músculo, né? O músculo da vida, ele se dá com resistência também. Não tem como você viver. Ninguém é atleta sentado no banco vendo a equipe treinar, né? Você é um atleta da vida fazendo. Uhum. E isso implica desafios. Porque muitas pessoas falam, eu não queria, não sei por que existe sofrimento, existe... Sim, porque sem isso você não nada do que você faz existe se você não encontra resistência. Então as pessoas que estiverem nos ouvindo, como é que elas vão ouvir? Porque o som entra pelo ouvido e encontra o tímpano. Se não existisse o tímpano, o som ia passar e você não ia codificar. Então eu preciso de ter uma resistência, né? Se eu não tivesse todo o sistema digestivo que tem que lutar com o alimento que eu como, ele entraria e passaria. Então, a vida, na sua base, ela necessita de encontros. A gente pode chamar isso de sofrimento, resistência. Vamos falar em encontro. Tem que ter encontro. E o encontro é a diferença de uma coisa com a outra. Maravilhoso isso, porque eu acho que quando a gente se conecta a essa ideia, vamos chamar de uma visão de mundo ou da existência, com essas particularidades da resistência, da dificuldade, de que a dor, a gente também muda a maneira que a gente se relaciona com a vida. Eu acho que isso é importante dessas conversas, porque muitas vezes a gente conversa com pessoas que parecem, que esperam ou só facilidades da vida, ou esperam que, né, sem esforço, sem nenhuma resistência, as coisas vão acontecer. Por mais que pareça absurdo, no íntimo parece isso. E quando a gente amplia, contextualiza, como você está falando, da resistência, dos desafios da vida, e a gente coloca isso na conta de um processo de desenvolvimento, até para a gente caminhar na jornada, a gente aceita mais. Aceita mais. Aceita, cria resiliência, que é um termo hoje que se usa cai, muito, levanta, né, e não para. Né? Acho que esse é o processo de desenvolvimento. E nós que, como médicos, trabalhamos com pacientes, né? O que é a doença, né?
É essa resistência, né? Porque se você olhar o corpo humano, quando a gente lembra das nossas aulas de anatomia, né, lá atrás, e fisiologia, não tem coisa mais perfeita do que o corpo humano. Por que você adoece? Né? Seria uma pergunta interessante, né? Por que o ser humano adoece? Adoece justamente porque aí entra um outro conceito interessante, que é uma coisa que vem me ocupando muito, a diferença do complexo para o complicado. O complexo, na realidade, ele é simples. Pode parecer estranho num primeiro momento, mas meditando sobre isso, a gente pode pensar o seguinte: o corpo humano ele é complexo. Sim. Ele é complexo porque ele tem múltiplas células que se juntam em tecidos, que se juntam em órgãos, que se juntam em sistemas. Se a pessoa está sadia, isso tudo, essa complexidade, significa que ela está num sentido simples. Ela é complexa, mas ela é simples. E aí tudo está funcionando. Aí, de repente, por posturas individuais, não estou aqui falando agora de doenças genéticas nem de acidentes, vamos pensar assim, posturas individuais. Eu paro de dormir corretamente, eu paro de comer corretamente, aí eu complico. Então, a complexidade está de novo no nível dessas leis arquetípicas, né? Arquétipo significa um tipo primordial que perpassa a humanidade como um todo. Então, a complexidade ela é simples. Quem complica não é o nível cósmico, é o humano. Nós é que complicamos. E aí nós encontramos, o que nós encontramos? Uma resistência, né? Tem um encontro com uma situação que existe para me acordar. Então, quando nós pensamos como médicos, seja uma gripe, seja um câncer, uma doença terminal, o que a doença está nos dizendo? Né? O nosso corpo é que nos conhece melhor do que ninguém. Então, eu te conheço, nós nos conhecemos há mais ou menos um pouco mais de 15 anos, né? E de repente você vê que eu estou tomando uma atitude que não está legal. E aí você pode chegar para mim e falar assim: olha, Ronaldo, você está indo por um caminho não muito adequado. Mas não necessariamente você vai fazer. Porque você poderia pensar assim: nossa, eu vou me meter na vida dele, eu posso perder uma amizade, e eu não falo nada. O nosso corpo, que nos conhece melhor do que ninguém, porque nós somos uma instância que é corpo, alma e espírito dentro daquilo que nós falamos, ele não tem a prerrogativa de não falar. Ele vai falar. Se eu estiver tomando uma atitude errada, ele vai opor uma resistência, ele vai me fazer encontrar com uma outra realidade, esse encontro, né? Só que ele não fala com palavras, ele vai falar com sinais e sintomas. E aí, dentro do que você falou, que nós como médicos observamos, né? Quando o paciente ele entende a sua doença, ele procura compreender a sua doença com todo o sofrimento que ela possa trazer, ele tem um problema, a doença. Se ele não entende a doença, ele tem dois problemas, a doença e a dificuldade de aprender com ela.